E, enfim, podemos começar. Olá, todo mundo. Acho que eu não conheço todo mundo que está aqui, mas meu nome é Beatriz, eu faço engenharia ambiental também. Estou no terceiro ano de engenharia ambiental, fiz essa matéria no passado. E esse é o Pedro, eu chamei ele para me ajudar, ele faz química, bacharelado, não a engenharia, lá na UF também. E a gente vai passar pelos principais pontos de termodinâmica, que parece que é o mais importante, assim, para vocês saberem nessa prova. Então, aqui são as coisas que a gente vai falar hoje: as definições básicas de sistema, fronteira e vizinhança, a definição de calor e trabalho, de primeira lei da termodinâmica e dos diagramas pressão-volume e temperatura-volume. É. Bom, então, para começar, o que é um sistema, né? A vizinhança e a fronteira, que são coisas importantes em tudo que a gente vai falar. Vocês viram isso também com o Colais, semestre passado. Ele foca muito nisso, tanto na matéria PQI do semestre passado como esse semestre, né? É muito importante saber o que é o sistema, a vizinhança e a fronteira. Então, o sistema é o que a gente tem de interesse, aquilo que a gente quer saber, as informações dele, né? E a fronteira é por onde vai sair e entrar energia, através de calor e de trabalho. E a vizinhança é tudo aquilo que está do lado de fora, não, que está interagindo com o nosso sistema, mas que não é importante para a gente no momento, assim. E, geralmente a gente não quer saber, tipo, as informações da vizinhança, a gente quer saber as informações do sistema e sabe só que o sistema está trocando calor ou trabalho com a vizinhança. Ou a vizinhança aplica trabalho no sistema, ou o sistema está realizando trabalho e está liberando energia para a vizinhança. Então, a gente tem três classificações de sistemas. Ou o sistema é aberto, que ele troca tanto energia quanto matéria com a vizinhança, ou ele é fechado, e quando ele é fechado, ele troca só energia e não troca matéria. Eu acho que nessa matéria, é, agora, tipo, para P1, eles vão ver mais sistema fechado. Não lembro de ter visto nenhum sistema aberto nos exercícios de vocês. Mas depois, provavelmente, tipo, para P2, para P3, vocês vão ver sistemas abertos, coisas com fluxo e tal. E tem o sistema isolado, que não troca nem energia nem matéria com o ambiente. Deixa eu- Agora eu vou deixar. Tá. Gente, eu, enquanto pessoa que faz química e não engenharia, eu me preocupei um pouco quando eu estava preparando com a Bia para tentar trazer para vocês um pouco de algumas definições mais, acho que a palavra é tipo, mais acertadas, assim, para vocês não se perderem nas coisas que vocês fizerem. Porque por mais que a gente faça muito cálculo, né, principalmente nessas questões envolvendo checar a tabela e etc., eu acho que é muito importante ter uma base bem consolidada. E para isso, eu acho que a gente precisa entender inicialmente pelo menos dois dos vários conceitos que tem dentro da termodinâmica e o que que eles significam, né? Porque quando a gente chega na primeira lei e a gente vê energia interna e entalpia, a gente já precisa de calor e trabalho bem definidos. Então, assim, eu acho que a maioria daqui está fazendo termodinâmica está no segundo ano, provavelmente tem alguém fazendo depois, então eu quis deixar uns conceitos só no campo qualitativo mesmo. Então, tipo assim, primeiro a gente trabalha sempre com calor, né? A termodinâmica trabalha literalmente com a dinâmica de energia. Então, a gente trabalha com energia em fluxo dentro de sistemas, sendo eles fechados, abertos, como a Bia falou no slide anterior, que não está querendo voltar. Ok, aqui, no slide anterior. Mas, então, no fundo, o que que é calor? Eu acho que todo mundo já teve aquele professor de física que quis perguntar o que que significava energia e ninguém soube responder, e calor tem uma definição bem próxima disso. Não tem uma definição específica, mas a ideia basicamente é um fluxo de energia através de um gradiente de temperatura. Então, como assim, né? Um gradiente de temperatura? Como se fosse uma espécie de diferença de
potencial, só que no campo da energia. Então, se você tem um ponto quente e um ponto frio, assim como quando você joga uma coisa de um ponto alto para um ponto baixo, ela flui naturalmente, né? Você com o calor tem a mesma coisa. Se você tem um ponto com alta temperatura e um ponto com baixa temperatura, você cria um fluxo natural de energia entre esses dois pontos. E isso é calor. Isso é simplesmente calor. E a gente vai ver depois que calor, assim como o trabalho, eles são variáveis que a gente chama de variáveis de caminho e não de estado. E aí eu trouxe esse gifzinho bonitinho que eu não queria que vocês entendessem ele todo, mas para dizer qual é a definição de trabalho que a gente usa não só na termodinâmica, mas também na matemática. O trabalho, ele nada mais é do que o produto entre uma força e uma distância percorrida, né? Se a gente for olhar lá na física, a gente vai ver que. Deixa eu fazer um teste, um segundo, gente. Se eu troco de aba, vocês não veem a aba mudando, né? Então, deixa eu mudar para cá. Vocês me avisam se mudar o. Não. Ah, mudou agora? A tela para uma tela branca? Mudou? Ok, obrigado. O grande ponto, então, é que o trabalho, se a gente for avaliar pelas unidades, né, a gente vai ter, então, uma força que ela é dada por massa vezes aceleração, né, que nada mais é do que quilo por metro por segundo ao quadrado, e a gente vai ter a distância, que vai ser dada, que a unidade da distância que a gente sabe é metro, né? Então a gente tem que trabalho, que a gente costuma representar com W, né, que é forças vezes distância, a gente vai ter quilo por metro ao quadrado por segundo ao quadrado, e isso a gente chama de Newton, tá? Só. Opa, desculpa, isso a gente chama de Joule, gente, foi mal. Aqui, a gente chama de Joule, agora tá certo. Mas o ponto que eu queria trazer com esse GIF, que eu acho que é o mais importante, é que é o que a gente vai apresentar no próximo slide. Existem, dentro da termodinâmica, uma definição muito importante que a gente vê, só lá em cálculo 3, que é a função de estado e função de caminho. Vou ler lá no final. Função de estado e função de caminho. E o que que isso significa? Quando a gente tem na física aquela noção de delta, né, a gente tem a diferença entre uma posição final e uma inicial, então a gente tem o delta S. Na termodinâmica, isso nem sempre é utilizável. Existem funções que dependem do caminho percorrido pela molécula, pelo sistema, pelo processo, e existem funções de estado que só dependem do ponto inicial e do ponto final. O trabalho e o calor, que são as principais variáveis que a gente usa nessa primeira parte, né, que concernem a primeira lei, elas são variáveis de caminho. Então, por exemplo, eu acho que o GIF está no ponto certinho, né? Que ele mostra nesse círculo percorrido, vocês veem como que o, o valor do trabalho, que é, essa área verde do gráfico, ele muda de acordo com a região que ele percorre. Então, você não consegue, por exemplo, descrever dentro da termodinâmica o trabalho de uma partícula só pela diferença entre o estado A e pelo estado B. Você precisa saber tudo que ele fez, né? Você precisa saber qual foi o processo que ele fez, que nesse caso esse Z amarelo, né? Eu estendi um pouco nisso porque eu pessoalmente tive muita dificuldade de entender a diferença quando fiz termodinâmica. Mas então o ponto é que para que que a gente precisa saber e entender qual é a diferença entre esses dois tipos de variáveis, estado e caminho, né? Que normalmente quando a gente está trabalhando com resolução de problemas mais objetivos, você precisar resolver uma situação, você pode aplicar esse conceito para facilitar a sua vida. Então, eu trouxe esse gráfico aqui, por exemplo, é um gráfico PV, que a Bia vai falar logo daqui a pouco, que mostra duas isotermas, né, que são linhas que descrevem, num gráfico de pressão contra volume, regiões em que você mantém a mesma temperatura. Se você quisesse ir de F até, né, de F até F', e você quisesse saber, sei lá, o trabalho, você precisaria saber qual foi o caminho que ele percorreu. Então, se ele faz um caminho em S, por exemplo, vai ser diferente do trabalho que ele percorresse só T, né? Entre F e F', por exemplo.
Mas você quer saber uma variável de estado? Como a gente vai discutir daqui a pouco energia interna, você pode, por exemplo, simplesmente facilitar e transformar isso em dois processos, né? Um processo aqui, é porque eu não parti do ponto I, mas você pode transformar isso em um processo isocórico, né? Que não varia o volume, você está mantendo uma linha vertical, e no processo isobárico, que são dois processos mais simples de tratar com tudo que a gente conhece. PV/nRT, PV sobre T igual a PV sobre T, e etc. Então, daqui a pouco, quando a Bia terminar de falar da primeira lei, a gente vai saber quais são melhores as outras variáveis envolvidas. Mas o que a gente tem até então, lembrando, é calor, então é nada mais do que o fluxo de temperatura, o fluxo de energia entre dois pontos de diferente temperatura, e trabalho, que é o produto da força e da distância, né, de um ponto ao outro. Isso aí. A primeira lei da termodinâmica, ela tenta, então, relacionar a energia interna, que depende da temperatura, com o calor e o trabalho. Tipo, isso só faz sentido quando a gente fala em diferença de energia interna. Geralmente a gente não quer saber, tipo, qual é a energia interna desse estado aqui. A gente quer saber a diferença de energia interna de um estado para o outro. Porque só a energia interna, assim, como valor absoluto, ela não significa muita coisa. A gente quer geralmente saber se ela perdeu energia interna, tipo, se a variação de energia interna foi positiva ou negativa de um lugar para o outro. É, E aí, para usar a primeira lei da termodinâmica, uma parte que é muito importante é prestar atenção ao sinal. Tipo, o calor que está entrando, se você está esquentando o sistema, esse calor vai ser positivo, e se o sistema está esfriando, o calor vai ser negativo, o calor está sendo liberado. E o trabalho que o sistema realiza, ele vai ser positivo. Então, se o sistema está expandindo, ele está realizando trabalho, e esse trabalho vai ser positivo. Você quer falar mais alguma coisa sobre energia interna, Pedro? Gente, desculpa, eu não tô nada acostumado a usar o Zoom. Eu acho que uma coisa que fica legal de falar, e aí em termos conceituais também, eu vou tentar mudar a, a tela um pouquinho de novo, é só que uma coisa que é muito importante, que às vezes só é dado para a gente, não é explicado por quê, é que a energia interna, ela é simplesmente a unidade de energia usada para, perdão, é uma grandeza física usada para medir a energia intrínseca no sistema. Como assim? Ah, se seu sistema tem 15 gramas de água, ele vai ter uma energia interna. Se o seu sistema tem 15 gramas de gás carbônico, ele vai ter outra energia interna. Então, eu acho que duas coisas que precisam ficar claras é do que depende a energia interna e por que que ela só é função da temperatura. Então, e aí eu vou só falar um pouco, vou falar bem um pouquinho de química para vocês para não confundir a cabeça, mas só uma coisa para deixar bem mais claro, né? Que, opa, intrínseca. Intrínseca é que é, tipo assim, único de um corpo. Então, por exemplo, eu tenho, não sei, eu tenho uma característica intrínseca e a Bia tem outra característica intrínseca a ela, né? Não sei, ela gosta de física, eu gosto de química. São características nossas. Então, é relativo a cada corpo. Então, a água, por exemplo, vai ter um tipo de energia interna, né? Uma medida de energia interna. O gás carbônico, por exemplo, vai ter outro. E eu queria mostrar para vocês do que isso depende, para vocês para vocês terem pelo menos uma noção um pouco conceitual. Não vou perder muito tempo. Acho que todo mundo aqui sabe que existem. Vocês estão vendo? Não, vocês não estão vendo o meu OneNote. Agora estão. Tá. Existem gases nobres e existem outros tipos de moléculas por aí, né? Os gases nobres, eles são moléculas que são átomos puros, tipo hélio. E se você for na atmosfera, você vai ter infinitas partículas de gases, gás carbônico, água, etc. Eu vou usar a água, que é mais fácil. A energia interna, gente, é a capacidade do sistema de
ter energia de diferentes graus de liberdade. Como assim? Você tem uma esfera. O que que essa esfera pode fazer no espaço? Ela pode ir para o eixo X, para o eixo Y e para o eixo Z. Até aí tudo bem, gente? Faz sentido para vocês? Né? São graus de liberdade de translação, ok? A Amanda deu um joinha, se vocês puderem dar um joinha também, facilita a vida. Tá, ok. A água, ela pode fazer a mesma coisa também. Ela pode ter esses 3 graus de liberdade de translação, né? Eixo X, Y e Z. X, Y e Z. Só que qual é a diferença entre as duas moléculas? A água, ela pode, por exemplo, vibrar, fazer esse movimento de vibração, fazer esse movimento de vibração nesse sentido, né? Estender e distender essas ligações. O hélio já não pode fazer nada disso. Ele que é um gás monoatômico. A água, além de tudo, ela pode rodar. Ela pode rodar no eixo Z, ela pode rodar aqui ao longo do eixo Y, né? Ela pode rodar, tentar trazer aqui tridimensionalmente. Tudo bem? Ela pode, então, ter esses diferentes graus de liberdade de vibração, de rotação e também de translação, como o hélio tem. E isso, gente, é basicamente isso que caracteriza a energia interna. Então, a energia interna, você só está me dizendo, de uma maneira bem geral, qual molécula tem mais graus de liberdade. Então, num resumo, se você tem uma água em comparação a um gás monoatômico, você vai ter a água com uma energia interna muito maior, né? E por que que a energia, além disso, do que depende a energia interna? É simples. A energia interna, ela é função direta da temperatura, tá bom? Tanto que na química, né, a gente escreve que a energia interna é a energia interna inicial mais um padrão KT, K, a constante de Boltzmann, T, a temperatura. Por que eu digo isso que é importante? A gente vê depois, por exemplo, que numa transformação isotérmica, a variação de energia interna é zero. Por que que a variação de energia interna é zero? Ah, porque a energia interna depende da temperatura. E ela depende por quê? Exatamente por causa disso. Tá bom? Isso é uma coisa importante. Esses graus de liberdade, né, esses níveis de vibração, de translação e de rotação, eles são ocupados numa molécula de acordo com a temperatura. Então, se você tem uma temperatura muito grande, essa molécula ela vai estar vibrando de vários jeitos diferentes, ela vai estar rodando de vários jeitos diferentes. Você vai estar ocupando nível de vibração, rotação e etc., de acordo com a temperatura. Então, isso é uma coisa muito importante, tá, gente? Que eu acho que é base para vocês entenderem. A energia interna depende da composição do gás, né? Que na termodinâmica a gente normalmente estuda gases, e ela é função da temperatura. Tudo bem? Acho que antes de você continuar, Bia, só isso que eu queria falar. Vou voltar. Você, ah, tá. Aqui. Eu vou botar o formulário agora, e aí depois eu posso falar da calor específico e tal. Você quer que volte? Slide? Ah, não, pode botar no formulário mesmo. Eu trouxe aqui um formulário do ano passado. Esse foi, tipo, o formulário da P1 do ano passado. Eu cortei uma parte que não vai cair na prova de vocês. Mas eu botei porque eu acho que a professora de vocês não disponibilizou o formulário ainda, né? Se ela tiver disponibilizado, aí me avisem. Mas aí a gente ficava muito, tipo, uma coisa que eu ficava muito confusa é que parece que é muita informação jogada, assim, tipo, parece que são vários conceitos, várias coisas, o que que realmente eu preciso saber para fazer uma prova de termodinâmica. E vendo o formulário, é um resuminho, assim, tipo, é um resumo do mais básico do que você precisa saber. Eu não sei se o formulário vai ser igual. Eu botei aqui, inclusive, do lado, essa parte que está em preto do trabalho é uma parte que não estava no formulário, que é uma coisa que é importante. Então, não sei se ela vai botar essa fórmula, não sei se ela vai dar esse textão, assim, que o Pedro deu ano passado, porque esse formulário também foi o Pedro que deu, né? Não foi a professora de vocês de agora. Eu não tive aula com ela. Mas eu acho que é um bom resumo, assim, tipo, e um bom chute do que ela deve dar no formulário. Com certeza ela vai dar a primeira lei da termodinâmica, eu espero, e se ela não der, tipo, tenho em mente que é importante saber ela, que é a variação de energia interna igual a
calor mais trabalho. E só de sistema fechado, né? Porque não vai cair sistema aberto na prova de vocês. Eu acho. Se cair, avisem também. É, e a fórmula de trabalho, que é a integral de pressão pela variação de volume, né? Que é importante saber também. E talvez não, ela não coloque. E a definição de entalpia, que vocês já viram também, que é energia interna mais PV, e as definições de CP e CV. É, é, é isso. Tipo, acho que é importante olhar assim tudo junto num lugar só. E agora o Pedro vai falar um pouco mais sobre CP e CV. Ok, gente, essas coisas, esses pontos que caem na primeira prova de vocês, não, eles são muito conceituais, né? Eu acho que parece ter pouca aplicação no início, mas é basicamente cálculo, cálculo, cálculo atrás de cálculo, né? Então, uma coisa que a gente discutiu um pouco é só essa noção de conseguir definir, só um segundo, ok, conseguir definir o que é calor específico de um, de um gás, né, de um composto, basicamente. É muito doido porque fica aí a curiosidade para quem quiser, mas o calor específico foi um dos problemas que levou à elaboração da mecânica quântica. Mas, enfim, calor específico nada mais é, se a gente for falar de uma maneira mais qualitativa, assim, é uma medida da capacidade de armazenamento de calor por um composto. Então, tá, capacidade. Eu não vou usar até o final, gente, porque esse pedaço aqui tá. A foto de vocês está da capacidade de um composto armazenar calor. E aí, se vocês pensarem bem, do o que isso implica, né? Implica que você ter um calor específico alto significa você ter uma capacidade muito grande de conseguir, dentro da sua estrutura, armazenar calor, armazenar energia da forma que seja. Né? Então, por exemplo, a água, que é um composto que tem altíssimo calor específico, né, que é 1 caloria por Kelvin grama, o que isso implica? 1 caloria por Kelvin grama, né? É simplesmente você precisar de 1 caloria para conseguir subir 1 Kelvin de 1 grama de água. Essa é a definição prática, assim, se a gente for pegar calor específico. Essa capacidade de armazenar calor, ela depende de inúmeros fatores, esses aqui, inclusive, que eu falei para vocês, né? Então, por exemplo, você tem uma molécula muito complexa, sei lá, mais complexa do que a água, tipo butano, que é gás de cozinha. O butano, ele vai ter mais capacidade de armazenar calor por ele ser uma molécula maior. Tem mais modos rotacionais, mais modos vibracionais, né? Translacional todo mundo tem. Mas basicamente é isso que significa. Só que quando a gente entra em calor específico, a gente começa a perceber que você pode mudar as condições, né? Porque quando a gente aprende lá no ensino médio que calor é massa vezes calor específico vezes delta T, a gente não especifica qual calor específico esse é. E aí a gente entra em dois tipos de calor específico que eles se relacionam por aquela formulazinha que a Bia colocou, que não vale a pena a gente definir, que é, opa, TP igual a TV mais R, ok? Isso é importante dizer aqui, porque você consegue ver pela simples fórmula que o calor específico à pressão constante ele é sempre maior do que o volume constante, tá? Isso se dá porque quando você tem você tem a pressão constante, você consegue fazer trabalho. Então, esse calor que você coloca, além de ser, né, além de estar guardado na molécula, você consegue usar ele para fazer trabalho. Então, você consegue injetar mais calor no sistema, tá? Isso é bem legal.
Mas, em linhas gerais, definir calor específico, volume e pressão constante é isso. Só que aqui entra uma segunda definição que a gente não viu, né? Porque, a gente tem aqui dizendo, né, que calor específico, volume constante é a derivada parcial da energia interna com a temperatura, obviamente é o volume constante, né? Então, reparem no conceito físico que significa isso. O calor não é a capacidade de armazenar, então você está mudando, você está avaliando o quanto muda a energia interna, que depende só da temperatura, de acordo com a temperatura, a volume constante, né? Então, se você muda muito, por exemplo, o seu calor específico, de acordo com a temperatura, fica o questionamento para vocês. Você tem um incremento muito alto de energia interna, implica no maior ou no menor calor específico ou volume constante, né? Isso é interessante. Mas o ponto é que, no, na pressão constante, a gente aparece esse termozinho, que é a entalpia, que a Bia falou mais cedo também, quando passou pelo formulário. A entalpia, gente, isso é uma coisa muito importante da gente entender. Tem gente que tenta sintetizar a entalpia dizendo que é o calor de todo o sistema, né? Que é vizinhança mais sistema, calor do universo, na verdade. Só que tem uma definição que é muito mais fácil, muito mais prática para vocês. Porque muita coisa na termodinâmica surge, entropia, por exemplo, vocês vão ver para a próxima prova, surge de acordo com a matemática. Então, precisou enfiar um termo ali para explicar alguma coisa que ninguém sabia o que que era, eles deram um nome, pá, entropia. A entalpia ela veio mais ou menos assim. Só que a entalpia, gente, além de ser, né, U mais PV, ela pode ser explicada de um jeito melhor. Ela é o calor que é trocado à pressão constante. Pressão constante. E eu acho que isso daqui ajuda a resolver muita coisa, né? Porque se você tem uma questão que diz, por exemplo, fala da troca de calor entre o sistema, e essa troca é feita a pressão constante, você pode usar isso como entalpia. Você já sabe o que você vai usar numa fórmula, por exemplo, né? Você tem um gráfico PV e aí você tem uma transformação que é uma linha horizontal, né, que tem pressão constante, quer saber qual é o calor trocado? Esse calor é entalpia, tá? Acho que eu acho que é basicamente isso que eu queria falar. Ficou alguma dúvida, gente? Alguém quer perguntar alguma coisa dessa parte? Se eu falei muito rápido? Não, acho que não. Bia, eu vou mudar então para as questões que você selecionou. É, então, o primeiro exercício que eu separei foi esse que está no simulado de vocês. E eu criei ele porque tem duas coisas importantes. Mexer nas tabelas e a questão do trabalho. Então, sempre que eu acho, tipo, um bom jeito de começar a fazer uma questão de termodinâmica é... Ah, não, cadê a questão? É anotando tudo que o enunciado dá pra gente de informação. Então, ele está falando que um conjunto cilindro-pressão montado na vertical contém 2 quilos de água a 200 quilopascal. O volume inicial de água é 1 metro cúbico e o pistão pode se movimentar até atingir o volume máximo de 2 metros cúbicos, quando então é travado pelos esbarros. A água é aquecida até transformar-se totalmente em vapor saturado. Tá, então o que a gente sabe que não vai mudar, tipo, que é a mesma coisa, nos dois estados. Os 2 quilos de água, porque ele não está tirando água nem colocando, e os 200 kPa. Por que que a gente sabe que os 200 kPa são constantes? Porque é um conjunto cilindro-pistão, e a única. Aqui, eu botei do lado uma fotinha. Ai! Ah, tipo, uma representação, né, do conjunto cilindro-pistão. E tudo que tem acima do pistão fazendo força para baixo é a pressão atmosférica e o próprio peso do pistão. E isso não vai mudar, tipo, vai ser sempre a mesma pressão, não importa a altura que o pistão tá,
só vai mudar a partir do momento que ele vai tocar os esbarros. Porque aí os esbarros vão estar fazendo força para baixo também, e a pressão, a partir daí, a gente não sabe qual é, tipo, pode ser qualquer uma. Então, mas sempre que o pistão estiver livre, ele não estiver sendo limitado por esbarro ou por qualquer outra coisa, a pressão vai ser igual. Então a gente sabe que, assim, teoria, vamos supor que ele não encontra os esbarros e a pressão 2 é 200 kPa. E aí a gente vai testar, ver se está certo ou não. Hipótese, né? É, ok, a gente sabe então que o volume máximo é 2 metros cúbicos e ele contém 2 quilos de água. E no final ele vira vapor saturado totalmente. Ah, vapor saturado, a gente consegue saber o volume dele pela tabela. Aquelas tabelas que a professora de vocês deu. Agora vamos lá na tabela, então, ver qual é o volume do vapor saturado a 200 kPa. Ó, a água, propriedades termodinâmicas da água saturada, é que a gente tem o volume específico, metro cúbico por quilo, tanto do líquido saturado quanto do vapor saturado. Ele pediu o vapor saturado a 200 kPa. Então, é, a gente sabe que a 200 kPa, o volume específico do vapor saturado é 0,88568 quilos, metros cúbicos por quilo? É essa a unidade? Metro cúbico por quilo. Ok. Então, se 1 quilo ocupa esse espaço de 0,88568 metros cúbicos, então 2 quilos vão ocupar o dobro disso. E o dobro disso é menor que 2 metros cúbicos. Eu fiz essa conta, mas não anotei. Eu acho que dá tipo 1,8, assim, alguma coisa. É 1,8. Eu tô tentando passar a questão pro OneNote, que aí a gente consegue escrever por cima. Ah, Só tá bom. que, pronto, melhor. Zero pontos, quantos? Qual o volume específico que a É gente viu? 8856. Zero vírgula, né? É, a gente não tá vendo o OneNote, Pedro, a gente tá vendo o Canva. Isso, pronto. Então, se o valor específico é esse, como a gente tem 2 quilos, o, o volume específico vai ser o dobro disso, certo? E o dobro disso é menos que 2 metros cúbicos. Então, ele não vai chegar no pistão, então tá tudo certo. A pressão é 200 quilopascais mesmo. Ok. Ele não toca os espaços. A gente viu também que o volume é maior do que o volume inicial, é 1,7712. Então, o, o sistema, o que é o nosso sistema? É tudo que está dentro do conjunto cilindro-pistão. É os 2 quilos de água. O sistema expandiu. Se o sistema expandiu, ele realizou trabalho. Se ele realizou trabalho, o, o trabalho realizado é positivo, certo? A gente não sabe, não sei a quantidade de trabalho que foi realizado, mas eu sei que é positivo. E eu lembro que essa foi uma questão objetiva, né, de vocês. E tinha algumas opções se o trabalho estava negativo e algumas se o trabalho estava positivo. E a gente sabe que se o volume expandiu, quem realizou o trabalho foi o sistema, certo?
só nisso, tipo, já dava para eliminar algumas das alternativas. E por isso que, tipo, eu falei que é importante você ter noção mais ou menos da teoria por trás e do que está acontecendo, para você não, tipo, saber se seus cálculos fazem sentido ou não. O trabalho é negativo? Eita, pera, Pedro, fale. É, não, não, bem, pode continuar a explicação. Tá. É, e aí, para saber o trabalho que foi realizado, a gente tem a fórmula da integral do P delta V. Tipo, que o trabalho vai ser igual à pressão vezes a variação de volume, né? E aí, variação de volume, a gente pega o volume final menos o inicial, vezes a pressão de 200 kPa. Isso vai dar um valor positivo. O trabalho é positivo. Se eu não me engano, dá 150 e alguma coisa. Mas, tipo, isso que eu queria frisar com vocês tenham certeza dos sinais das coisas, do sinal do calor, quando é positivo, quando é negativo, do trabalho, quando é positivo, quando é negativo, para vocês terem noção de se as contas de vocês fazem sentido ou não. Amanda, na verdade, eu até estava mandando uma mensagem para Bia, inclusive, que eu fiquei numa dúvida, mas isso é comum porque às vezes se convenciona de uma certa maneira, porque é, às vezes a convenção que é feita é que a gente leva em consideração se o sistema ganha ou perde energia. É uma das convenções aceitas. Então, se entra calor no sistema, o calor é positivo. Se o sistema perde calor, o calor é negativo. Se trabalho é realizado sobre o sistema, né? Então, por exemplo, se você empurra um pistão contra o gás recebe trabalho. Então, o trabalho é positivo. Se o gás expande e realiza trabalho, ele está perdendo energia. Então, o trabalho é negativo. É, isso aí, trabalho negativo. Me confundi. Tá certo. Desculpa. Então, não, então, só deixar anotar, eu acho que deixar isso daqui anotado é até legal, né? Então, quando a gente fala de convenção de sinal, a gente precisa levar em consideração que o objeto de interesse, né, por assim dizer, é o sistema. Então, sistema é objeto de interesse. E aí uma coisa que eu pessoalmente uso para me ajudar a lembrar é só que se o sistema ganha energia, você tem um sinal positivo, né? Independente do que seja, calor ou trabalho. Se o sistema perde energia, o sinal é negativo, tá? Então, se você tivesse, por exemplo, né, é porque é realmente contraintuitivo, né? Porque a variação de volume nesse caso aqui, ela é maior mesmo, só que o sistema está numa expansão, então, apesar de estar ganhando calor, né, com esse aquecimento, ele fala que a água é aquecida,
né? Ele tá ganhando calor, mas ele tá perdendo trabalho. Então, é isso. Aí só é porque eu tava anotando aqui, é esse o volume mesmo, né? Pra gente levar em consideração. Sim. Aqui. Enfim, o objetivo desse exercício era só prestar atenção nisso mesmo. Acabou que eu me confundi, mas não se confundam mais, que quando o trabalho é realizado pelo sistema, ele é negativo mesmo, porque você está perdendo energia, né? Tipo, quando você realiza o trabalho, você perde energia. Então, o sistema é negativo. O trabalho é negativo. E prestem atenção para poder usar as tabelas, porque elas têm muitas informações lá. Isso é importante. Tipo, às vezes a gente acha que está faltando informação no enunciado, ou que tem alguma coisa que não que está faltando, e provavelmente isso vai estar na tabela. Prestem atenção quando tiver vapor saturado, quando tiver questão com título. O título é, tipo, a porcentagem de vapor que tem, a porcentagem de líquido, que é importante de saber também. E prestem atenção com os sinais das coisas e com quem realiza o trabalho. Eu vou colar a próxima aqui também, pode ser? Pode ser. Dá pra escrever por cima. Deixa eu ver se eu consigo. É, não consigo. Vou tentar colar o slide que você fez. A outra questão eu tirei de uma prova de 2019, que está no Drive do Ambiental, mas eu não vou resolver ela toda, porque ela é muito grande. Se vocês quiserem resolver, eu acho que tipo, é muito mais trabalhosa do que pode cair numa prova de vocês, assim. Se vocês quiserem resolver depois, fiquem à vontade, tá no Drive também. Eu vou fazer só a parte dos diagramas, porque eu acho que é importante e ela tem, tipo, tudo que pode cair numa questão de diagrama. Menos a única diferença é que aí ela tá falando só de gás ideais, né? Tipo, ela tá mexendo só com gás. E vocês viram questões de diagrama com líquidos também, que pegam a outra parte do diagrama, né? Aqui, como ela tá pegando só o gás, tudo tá nessa terceira parte aqui da região de vapor. Não tem líquido, é, não tem essa parte inicial que é dos líquidos. Mas vocês já fizeram questões com líquidos também, que caiu no simulado de vocês, caiu em outras coisas. Então acho que está tudo certo. Ele fala que um gás ideal, inicialmente a 600 Kelvin e 10 bar, passa por um processo cíclico, mecanicamente reversível em sistema fechado, em 4 etapas. E aí ele quer que esboce o ciclo em diagrama PV, e eu fiz também o ciclo no diagrama TV, que vocês viram também. Na etapa 1, 2, a pressão decresce isotermicamente, a 3 bar. Então, a gente sabe que aqui ele vai seguir essas linhas de temperatura constante, porque a temperatura continua a mesma e a pressão está decrescendo. Se a pressão decresce, a temperatura continua a mesma, o volume está aumentando, certo? Por causa do PV sobre T inicial igual a PV sobre T final. Para manter a mesma proporção, a mesma razão, o volume tem que aumentar. Na etapa 2, 3, a pressão decresce a volume constante. Então, o volume mantém o mesmo, ele não está mudando aqui, né? É uma linha reta e horizontal, porque a pressão está decrescendo e o volume continua o mesmo. Na etapa 3, 4, o volume diminui. Calma. 2, 3, 3, 4. O volume diminui a pressão constante. Então, agora é uma linha horizontal, porque o volume está diminuindo e a pressão está constante. Ela é o mesmo valor de pressão para o 3 e para o 4, e o volume está diminuindo. E depois, na etapa 4.1, o gás retorna adiabaticamente ao seu estado inicial. O importante é importante lembrar que em transformações adiabáticas não tem transferência de calor. Então, isso tipo, é importante caso depois vocês forem fazer a questão inteira de
só vai ter trabalho sendo realizado nessa parte, né? O calor é zero. É, é isso sobre esse diagrama. Espero, tipo, que vocês estejam sabendo fazer diagrama direitinho, é importante. E é importante prestar atenção nessas coisas também. Quando que a pressão é a mesma, quando que a temperatura é a mesma, e os processos adiabáticos, que o calor é constante. O calor é. A diferença de calor é. Ah, não tem é, calor envolvido. Aí depois eu fiz também o diagrama de TV, só que assim eu só consigo ver o diagrama, não consigo ver o enunciado da questão. Eu queria passar pela questão de novo. Pode botar. Ok. É, lendo de novo. Na etapa 1-2, a pressão decresce isotermicamente. Então agora é uma linha reta horizontal, porque a temperatura é a mesma, né? Ela continua igual, então como ela é o eixo Y, a linha vai ser horizontal. É, Na etapa 2-3, a pressão decresce a volume constante. Então, como a pressão está diminuindo e o volume continua o mesmo, a temperatura também tem que diminuir, por causa da relação PVT de novo. Se a pressão está em cima, a temperatura está embaixo, se uma diminui, a outra tem que diminuir também, certo? É, Para essa razão, se manter constante, se a temperatura diminui e o volume continua o mesmo, a pressão tem que diminuir também. Na etapa 3-4, o volume diminui, a pressão constante. Então, eu tinha colocado no slide o, o gráfico TV original de novo para mostrar que ele tá, tipo, esse desenho, ele tá junto com as linhas de pressão constante, né? Tipo, aí. Ó, tá vendo que ele tem linhas de pressão constante? Essa, o 3-4 ele tá numa dessas linhas de pressão constante. E se o volume diminui e a pressão é constante, a temperatura tem que diminuir também por causa da relação PVT. E na etapa 4-1, o gás retorna adiabaticamente ao seu estado inicial, mais uma vez adiabático, ou que é igual a zero. É, era esse o exercício, os dois exercícios com os dois pontos que eu acho que as pessoas se confundem mais, né? Tipo, quando estão fazendo essa matéria. Tanto a questão do sinal do trabalho, quanto entender o que está acontecendo. Porque depois que você entende o que está acontecendo e quais são as etapas do processo, fica mais fácil fazer as contas. Pode falar, Pedro. Não, eu só e queria completar que, tipo, uma coisa que faz muito sentido também, gente, para vocês pensarem, é que esses diagramas eles estão correlacionados, né? Porque, igual a Bia falou, porque aqui a gente tem uma isoterma, então, né, quando você vai de 2 para 3 a volume constante, você chega em outra isoterma. E aí aqui, nesse outro gráfico, você passa por não sei, isobáricas, talvez, acho que é isobáricas, né? Porque esses dois gráficos, eles nada mais são do que um diagrama tridimensional que é PVT, né? Então, esses desenhos que a gente está vendo são só quando a gente pega essas planificações, né? Ou XY, ou Y, perdão, o XZ, o YZ, e desenha juntinhos. Mas uma coisa que a Bia falou que é muito importante também, igual se vocês forem fazer depois, é que a gente
acho que seria legal, por exemplo, dar uma passada naqueles tópicos de conceitos, né? Porque, por exemplo, olha o que que a questão C pede. Para calcular calor, trabalho, delta U e delta H. Então, por exemplo, a gente sabe que de um para 2 só numa análise mais rasa, assim, não vou fazer tudo para tudo, mas só o mais óbvio. De um para 2 você tem um delta U igual a zero, né? Porque você não tem mudança de temperatura, né? Se a mudança de temperatura, se a variação de temperatura é nula, o delta U também é nulo. Ou, por exemplo, de 2 para 3 que você sabe que você tem volume constante, se você tem volume constante, o que que a gente tem aqui? Aqui a gente tem um trabalho nulo, né? Porque a gente sabe que trabalho, ele é pressão vezes a variação de volume. Ou de 3 para 4, beleza, tem mudança de volume, mas a pressão é a mesma. Se a pressão é a mesma, se a questão pedisse, por exemplo, você poderia dizer que aqui de 3 para 4, a gente tem um delta U, né? Que vai ser o quê? Calor mais trabalho. Tem trabalho, porque a pressão é a mesma e o volume varia. E agora esse calor aqui, não é um calor que é trocado a pressão constante? Então, de 3 para 4, o calor trocado, por exemplo, é uma entalpia, né? Você consegue dizer aqui é a própria questão pergunta, né? Isso é bem legal. E aí uma coisa para finalizar que eu acho que é útil também é lembrar o seguinte, gente. Trabalho e calor são funções, como a gente falou, de caminho. Só que tudo que tem delta, na verdade, é função de estado. Delta U, delta H. Acho que é só isso que a gente usa, né? Entropia depois também. Mas o que que isso daqui significa? Se você depende só do estado inicial e do estado final, uma coisa que vocês precisam levar, tipo, eu acho que para essa matéria toda. Se você tem um ciclo, delta U e delta... Tudo que é delta, na verdade, vai ser nulo, né? E por que que a gente pode pensar isso? Primeiro, porque o estado é o mesmo. Agora, de outra maneira, você foi do um para 2 para 3 para 4 para um. Você teve variação de temperatura, por exemplo? Também não teve. Então, outra justificativa para o seu delta U ser igual a zero, né? Então, eu acho que ter um pouco de conhecimento desses, desses conceitos que são simples, mas ao mesmo tempo são bem sólidos, pode ajudar na hora de formular raciocínios para você conseguir resolver as questões, né? Eu acho que faz muito sentido. E assim, tipo, essa questão, eu acho que vocês não precisam se preocupar com ela mesma. Peguei só para falar essas coisas, porque ela é bem completa, bem legal. Mas para estudar para essa matéria, tipo, refaçam os exercícios que a professora de vocês passou, refaçam o simulado, refaçam as listas que ela deu, né, de atividades, que tem gabarito, estão bem completas, bem tranquilas, tipo, são bem documentadas, assim. E se vocês tiverem qualquer dúvida, pode me chamar, pode falar agora também, se tem, tem essa questão que não, se tá em alguma lista, que tá em algum lugar que não consigo fazer, a gente pode fazer ela agora também. Tá tudo bem? Só ficou uma dúvida. A 4 do simulado. Hum, ótimo. Calma, eu vou pegar ela aqui. Bia, se você quiser me mandar pro WhatsApp, eu posso colocar aqui no Note. Também. Que me mandaram ela já com resolução. Eu acho que dá para abrir a resolução e comentar a resolução mesmo. É essa daqui mesmo? Ah, ok, eu tô sem conceito. Foi mal.
É, tá, deixa eu abrir também a resolução. Show. É essa daqui? Ver se. Ah, é essa questão. Tá. A resolução tá aqui também. Ok, mas vocês não estão vendo. É, que a resolução é um PDF de 3 páginas. Nossa, é compreensível porque que foi polêmica, né? Não, é uma página e meia, né? Ah, tá. Ah, tá. Tudo certo, então. Ok. Só um segundo, gente, pra gente poder ler com calma. Você quer começar falando, Bia? Ah, tipo, eu acho que essa questão vai muito do que o Pedro tinha falado antes, de escolher o melhor caminho, né? Porque ela não fala, não dá igual aquela questão anterior que a gente falou, tipo, ah, ele vai desse ponto para esse ponto, depois desse para esse. Ela não te dá já mastigado isso. Você tem que escolher qual caminho você vai fazer, mais ou menos, né? E é isso, você foi. Ela não foi? Ah, eu acho que, tipo, só uma pergunta, gente, isso é importante. Vocês têm resolução também? A gente tem um PDF escrito, porque vocês falaram que foi meio polêmica, aí eu não sei. Eu acho que a gente pode comentar pelo menos os processos, eu acho que é importante. Se alguém puder mandar no chat, se vocês têm resolução. Senão a Bia pode mandar, você pode mandar, né, Bia? Eu acho que sim, porque eu entendi que essa resolução era da professora. Pô, Ah, foi um amigo meu que tá fazendo a matéria que me mandou, ele falou, ah, essa tem resolução. Então, eu entendi que fosse uma resolução, tipo, open source, assim. Não sei exatamente quem fez agora. Mas vocês têm acesso à resolução ou não? é. Enquanto ninguém responde, Assim, vamos. Se vocês puderem dizer, gente, se vocês têm ajuda, por favor. Mas, tipo, uma coisa que ela falou tem água e ela é aquecida até que o pistão atinge os esbarros. E aí a transferência continua até que a água atinja o estado de vapor saturado. Uma coisa, gente, que foi até bom ter trazido essa questão, é que quando a gente tem um diagrama PV, que a gente tem aquele perfil, né? Eu vou fazer um esboço eu mesmo, porque a professora fez, né? Então, acho que é alguma coisa mais ou menos assim, né? Isso é engraçado. Mas, então, diagrama PV. Tá. Essa região aqui, igual a gente conversou, isso daqui é a região, se a gente for ver aqui em cima, que eles chamam de região de líquido vapor saturado, né? Porque quando você está dentro dela, é basicamente quando você tem, dentro da transição de fase, você tem um equilíbrio químico entre as duas fases, líquido e vapor. Por isso que se chama saturado, né? Porque você tem o máximo possível dos dois. E aí, aqui é o ponto crítico, que quando você pega as isotermas que passam aqui por cima, ela já não tem mais essa transição de fase, né? Então, tudo bem. Então, uma coisa que ele diz é, a água estava contida nesse conjunto,
E aí ela estava inicialmente a 150 kPa, então se a gente fosse traçar 150 kPa, ia ter que traçar aqui. E ela era água, né? Então, se a gente for ver aqui, inclusive, é a região de líquido comprimido, né? É o que eles chamam. Beleza. Então, sei lá, 150. E aí, ela é aquecida até que o pistão atinja os esbarros e ela continua até que a água atinja o. Não tem gabarito oficial ainda? Ah, a gente tem. Eu vou botar um print aqui só para vocês verem o que que a gente Então, tem. não sei de onde saiu esse gabarito que chegou até mim, ele só veio até mim. Isso daqui, vocês têm isso daqui? Não? Ah, ok. Ah, isso foi de alguém da sala? Ah, ok. Isso até explica algumas coisas, porque, tipo, vamos falar com as respostas só. Porque tem até uma coisa um pouco curiosa, porque aqui ele pega esse processo aqui e ele começa já dentro da curva, né? E essa curva, ela é, tipo, aqui é líquido saturado, né? Aqui é linha de líquido saturado e aqui é linha de vapor saturado. E essa aqui é região de equilíbrio. Então, tipo assim, se você começa como líquido, você passa por um processo de aquecimento. Então, você passa pela região, né, líquido vapor. Então, eu sugeriria, e aí, Bia, você me corrige se eu estiver errado, que esse processo ele começa fora dessa região, Então, eu passa. acho que é porque começa com esse título de 02, né? Se começa com o título de 02, tem vapor desde o início. Ah, tá bom, perfeito. Tudo bem, é isso mesmo. Então, beleza. Então, se tem vapor desde o início, é isso mesmo que tem aqui no desenho, né? Tipo, depois de um certo momento que você tem esse aumento, então, ok, isso que a Bia pontuou. Então, se tem o título de 0,2, você já tem uma quantidade de vapor. Então, você já está dentro dessa região, que aqui é só líquido e aqui é só vapor. Show. E aí, gente, ele começa crescendo, né? Então, você tem o pistão expandindo de maneira que em certo momento vai atingir os esbarros. Só que ele fala que ele atinge os esbarros. Aí eu não consigo fazer uma linha reta, gente, desculpa. Consegui. Vai atingir os esbarros, então aqui você vai ter volume um, você vai ter volume 2. Se ele atingir os esbarros, ele termina de crescer, porque ele não pode mais crescer em volume. Então, como ele continua aquecendo, se você aquece o líquido, consequentemente vai aumentar o agito entre as moléculas, vai aumentar a pressão. Pronto. Procedimento simples, né? Aqui o de crescer. Então, aqui você tem dois processos, né? Você tem o aquecimento isobárico e o aquecimento isocórico. Show. E aí, o que ele faz na segunda, se vocês pararem para pensar, e aí que eu reparei que isso daqui é um diagrama TV, né, gente? Foi mal, eu errei o sentido da seta. P, aqui. Pronto, agora faz sentido. A diferença do diagrama TV é que ele vai fazer isso contra a temperatura dessa vez, né? Que uma coisa que eu acho que é importante sacar é que, tipo, isso que a gente desenha como uma montanhazinha, se a gente for pegar o gráfico tridimensional, ele é a mesma É coisa. uma Você tem montanha um 3D, né? aquecimento.
Então, Ah, qualquer corte que e você aí, gente, isso é faça nela, interessante, né? você vai ter Porque o quê? isso aqui que a Como gente ele tem, é um gráfico de além de ser a pressão constante, PV, isso é uma isotermo, tá é, bom? perdão, Dentro você tem dessas regiões de você vai ter o líquido vapor volume, saturado, normalmente você tem o volume embaixo, você tem T e temperatura e pressão. Como as duas variáveis que a gente está cortando, né? Na verdade, elas vão formar um plano. Tudo que tiver um corte aqui dentro vai ser meio que sempre, tipo, vai ter tanto temperatura quanto pressão constantes. Então, se a gente tinha uma isoterma aqui, no gráfico PV, aqui a gente tem uma isobárica, né? Isobárica. Então, aquela região aqui, que além de ser temperatura constante, é pressão constante, aqui é a mesma coisa. Além de ser temperatura constante, porque é uma horizontal, é pressão constante porque a reta em questão é uma isobárica. Então, a gente tem um aumento de volume. Talvez eu esteja desenhando esse aumento muito longo, mas não tem problema. Ele bate no esbarro, não consegue crescer mais e só vai, em consequência, aumentar a temperatura. E ele vai parar nesse pontinho aqui que vai chegar no vapor saturado, né? Se a gente for voltar aqui, esse ponto crítico, ele divide essa curva, que a gente chama de curva binodal, em dois pontos, né? A, eu não sei se minha câmera está espelhada, mas à esquerda a gente tem o líquido saturado e à direita a gente tem o vapor saturado. Então a letra A é isso, né? A transferência de calor continua até que ela atinge o estado de vapor saturado. Então essa metade daqui é vapor saturado e essa metade daqui é líquido saturado. Eu não consigo escrever. Isso ficou horrível. Líquido saturado. Mas realmente, eu acho que pelo menos na A dá para se confiar nesse gabarito, né? Porque nessa resolução, que faz sentido o que foi feito. Nisso vocês tiveram alguma dificuldade, gente, em representar os processos? Ou deu para entender? Você está muito bagunçado também, desculpa se tiver. Se alguém quiser mandar uma mensagem, perguntar alguma coisa. Ah, foi ok. O problema é a B. Ah, ok. Acho que a gente perdeu muito tempo na A, então desculpa, gente. Bia, se quiser. Eu acho que vai ser melhor ir comentando a resolução que já existe. E aí depois a gente pede permissão para a pessoa que fez a resolução para postar. Isso não sei o que o Caio vai fazer com a gravação. É, mas aí, tipo, para fazer a resolução da D, eu preciso do resto da resolução. Eu acho que é melhor, tipo, só abrir o PDF mesmo. Não sei se vai ter que fazer muitos. Ou você quer tirar print e passar para ele. Ah, tá. Porque primeiro, então, é, ela descobriu todas as informações do estado 1, né? O, a pressão que já tinha, com o título, descobriu o volume. O volume não tinha sido dado. Ok. Descobriu o volume 1 a partir das informações das tabelas. Tá. Eu achei que você fosse abrir as tabelas. Não sei. Você quer, tipo, ir até as tabelas para conferir. Mas, tipo, com a pressão, você consegue saber pela tabela o volume do líquido saturado e do vapor saturado e acha
multiplica pelo título, né? Tipo, 0,2 vezes o volume do vapor, mais 1 menos 0,2, que vai dar 0,8 vezes o volume do líquido, e acha esse volume 1 que foi achado aí. Ok, tudo certo. Só, desculpa, eu tava mutado. Mas, ah tá, é isso daqui, né? Então, deixa eu só ir anotando o que você tá falando, que eu acho que fica. Então, isso daqui. Isso daqui. Não, azul não. Isso daqui é o volume de vapor saturado da tabela. Ah, não, calma, o volume é o V1 lá embaixo. Isso é outra coisa Isso é que tá na tabela também, mas é outra coisa. aqui. Energia interna do vapor saturado. Ah, tá. Ok, desculpa. Tá. Ah, aqui é o volume. Ok, tudo bem, tudo bem, tudo bem. É, Tá. Tabela, volume, vapor saturado. Então, isso daqui é o volume de líquido saturado, né? é, Show. Então, para entender, ele está descobrindo os termos que ela quer de cada estado, a partir da tabela. Então, por exemplo, aqui é a energia interna de vapor saturado, de acordo com a tabela. é. E ali o outro 0,8 vezes a medida interna do líquido saturado, de acordo com a tabela também. Perfeito. Ok. E aí ela chegou num valor da energia interna do primeiro estado. Então, Ok. isso daqui é energia interna do primeiro estado. Show. Isso daqui é o volume do primeiro estado, né? É. Volume específico. Ok. Ah, com isso, ela achou a área da base do cilindro, porque ela sabia a altura em que a água estava, que era 5 centímetros, e queria saber a área da base para depois descobrir o volume máximo do cilindro, que é o volume do estado 2 e do estado 3. É, perfeito. Ok, Então, faz sentido também. isso daqui é o volume do, ah, tipo, do cilindro com E aí a altura máxima vai ser 5 mais 3, porque tem um, um centímetro que está sendo ocupado pelo pistão, né? sim, Então, o volume máximo do cilindro vai ser a área da base, vezes essa altura que é 8. que é o que ela escreveu aqui, que tá bem ilegível, né? É, é. 8 Ah, ok, são 8. vezes 10 a menos 2. Perfeito. É, ok, aí tem que ver depois. Ela fez essas mesmas contas para o estado 2. Que o estado 2 tem o volume, que é o volume máximo, e a pressão do estado 2. Ela é a mesma do estado 1? Eu não lembro isso. Como que tá É, o gráfico? tipo, sim, É, porque né? no estado 2 é quando bate no pistão. É Então, quando bate no pistão. no Ok, esbarro, né? sim. Então a pressão é a mesma. Quando a gente tem a pressão, a gente consegue saber o. Pode falar, eu tô só escrevendo. Calma, a gente tem a pressão, tem o volume,
então dá para saber o valor os valores tabelados de volume específico, né? Que são esses, é, Zero trinta e são, sete vinte e oito. são os mesmos do anterior, porque é a mesma pressão. Ok. E com o volume, agora ela vai descobrir um novo título, porque o título mudou, já que o volume mudou, e a pressão continua a mesma. E é essa fórmula que está embaixo, essa equação que está embaixo. 0,3728 igual a 1 menos x vezes 0,00, o, esse 0,3728 é o volume total, o volume do estado 2. Esse, o 0,001053 é o valor tabelado, que é o mesmo de antes, né? É o volume específico da água e o 1,15929 é o volume específico do vapor. Vapor. Isso tudo para achar o valor de X, que é o título, é, que deu 0,32. Com o título de 0,32, ela conseguiu achar a energia interna, usando os valores tabelados também, que é o título, a energia interna do vapor saturado, vezes o título do vapor saturado, mais a energia interna do líquido saturado, vezes a porcentagem de líquido saturado, né, que é 1 menos 0,32. Sabendo a energia interna do estado inicial para o estado final, ela consegue saber a variação de energia interna que teve entre os dois, que é fazer o final menos o inicial. Isso é meio diferente, né? Porque geralmente a gente não pensa em ir por esse caminho, mas foi uma boa ideia. E sabendo a diferença de energia interna, ela consegue saber o calor e o trabalho, né? O trabalho porque a pressão é constante e o volume varia, então vai ser pela fórmula de menos P delta V. E o calor fazendo energia interna menos trabalho. Porque se você tem energia interna, tem trabalho, você consegue saber o calor. Você não precisa. Foi um caminho contrário, né? Geralmente a gente tenta achar o calor para achar a variação de energia interna, ela achou a variação de energia interna para achar o calor. Com as tabelas fica mais fácil de pensar assim mesmo. É melhor sempre tentar ir pelo que você tem tabelado. É uma informação que você tem do exercício também. Até aí tudo bem? Deu para entender? Tipo, não sei se tá dando muito certo esse esquema de comentários. Espero que vocês estejam entendendo. Se vocês não estiverem entendendo, avisem também que a gente tenta fazer de outro jeito, tipo, ir fazendo do zero a questão mesmo. Ah, ok. Qualquer dúvida, avisem também. Ah, é. É, e aí depois, para o estado 3, a gente tem a, o vapor saturado, e a gente sabe que o volume é igual ao volume máximo, continua o mesmo. Se quer falar coisas, Pedro, pode falar. Tô- Eu tô só circulando das coisas importantes. A gente sabe que não tem trabalho, porque não há alteração no volume. Então, a variação de energia interna vai ser só o causado pelo calor. Ah, É, pera, e pro aí, estado. ah, Diga. não, eu ia falar só que uma coisa lógica é que, como no estado 3 a gente chegou, né, na curva que ele atingiu, tipo, todo vapor saturado, então o título é 1, né? Isso daqui é uma inferência direta do que a gente tem do que a gente tem denunciado, né? Porque ela, opa, não é aqui.
É, calma. Aqui, né? Não. Ah, enfim, eu não tô achando a... Do enunciado? eu não tô achando a prova, mas ela diz que... Ah, tá. Achei a prova. A transferência de calor continua até que a água atinja o estado de vapor saturado. E aí, se ela atinge o estado de vapor saturado, ela entra na linha de vapor saturado, né? Então, ela sai do equilíbrio com o líquido saturado e ela vira só vapor. Então, se você tiver em algum dos pontos da curva, né? Daqui para cá, efetivamente é aquilo que significa essa divisão, né? Do ponto crítico para cá e do ponto crítico para cá, ou você tem título um, né? Na verdade, zero, né? Se é para líquido, né? Ou o título é um ou o título é zero, teoricamente. Acho que é isso, para líquido. Mas enfim, pode continuar. É, se ele chegou na linha de vapor saturado, tudo virou vapor, né? Então o título é Uhum. 1. E aí, a partir disso, dá para chegar no, na pressão e na temperatura de saturação. Esse valor de pressão e de temperatura, eles estão tabelados em... Não sei se não entendi como chegamos nesses valores. Calma, você quer que eu mude para a tabela? Pode ser. Aqui, aqui. Calma. Tipo, eu quero o... É porque tem essa tabela da água saturada e tem uma outra tabela só do vapor saturado, eu Só acho. do vapor saturado, né? Ok. Água, água. Aqui. Vapor d'água superaquecido? Não. Tenho. Deve ser Será o que é vapor isso? d'água. É isso, né? É, Ok. E aí ele tem a temperatura. tem, que Hum. é 151,83. Mas essa temperatura, como chegou, né? Como ela apareceu? Que temperatura é essa? Ela tem o volume, na verdade, né? Tipo, tem a pressão, né? Ela tirou ali a pressão a 500 kPa, foi o que ela disse, não foi? Foi. Então, se você tem uma variação sem volume, do estado 2 para o 3, tudo é calor, né? E essa Tudo é pressão de calor. 500 kPa foi dada pelo anunciado, Foi? ou não? Não, não sei. Não, não foi. Não? É. Então, tipo, como que chegou nessa pressão, nessa temperatura? Sim, eu tô pensando. Tá. Se o volume é constante, dá pra achar o... Eu sugeri, né? A gente tem o volume, não tem? Que é o volume máximo. Sim, Então, o volume a gente achou. Cadê? Aqui, tá, volume mas máximo, né? 0,3728. Cadê 0,3728? essa aqui a gente não tem, tipo, a pressão ainda. Aqui, ó. 0,3728 é o mais próximo que tem. Você vê que os outros não se aproximam disso, né? Que a gente sabe que implica um aumento de pressão. A gente sabe qual era o estado da pressão naquele momento. Sabe, né? Estado 2, a pressão era a mesma pressão.
A gente sabe então que tem que subir a pressão. A pressão tem que sair de 150 para alguma coisa maior. Então, o que bate 0,37 né? É o mais próximo. Eu acho que estranhamente tem que ser por isso. Tudo bem que tem aqui Uhum. também, ó, 0,3776. Mas eu acho que é demais, né? 1 megapascal. É, ok, talvez tenha um outro jeito de chegar nesse valor, mas ok. Eu acho que o que bate é a temperatura saturada, porque a gente está na temperatura de saturação, né? Então Uhum. talvez não, eu Ah, imagino então. que seja isso. Porque é isso mesmo. Como a gente chegou na curva, né? A gente está na linha de saturação, a gente precisa olhar a temperatura de saturação. E aí eu acho que é essa a resposta. É, Aqui, ó. ok. Então aí a gente achou a temperatura de saturação e a pressão saturada pela tabela de vapor de água superficial. Então, Esse exercício é bastante de saber usar as tabelas mesmo. Então, nessa tabela tem também os valores das eu acho energias que tem internas? tudo, né? Tem Tá tudo. aqui, tem tudo, porque, ó, energia interna, 2.560, Ah, 2.560. É isso mesmo. ok. Então ela nem fez pelo calor, fez pela diferença de energia interna, porque tem a energia interna do estado 2 e do estado 3. E aí, como não tem trabalho, a diferença de energia interna é a diferença de calor, né? Calor transferido. E é isso. É, é usar as tabelas e mexer nelas. Não vou usar quase nenhuma das fórmulas da termodinâmica pesada, né? Tipo, era olhar, entender o que você precisa e ir para a tabela procurar onde está essa informação. É isso mesmo. Só tem uma coisa que tá me deixando um pouco confuso, e talvez o pessoal possa ajudar também, é que no processo de 1 para 2 a temperatura é constante, né? Tanto no PV quanto no TV. E ela considera que teve variação de energia interna, sendo que não era para ter. E, tipo, ela fez os cálculos, né? Isso é alguma coisa que precisa levar em consideração, eu diria. É que pô, em nenhum momento ele está falando que isso que é temperatura constante. A gente pegou de onde? Porque tá tendo, tipo, não tem diferença de temperatura, mas tem diferença de título, né? Tipo, tem mudança de estado. Ah, sim, Mudança de estado não gera diferença de energia interna? não necessariamente, porque mudança de estado a temperatura permanece constante para mistura, para tipo composto simples. E se você já está aqui dentro, né? Em tese, você saindo daqui para cá, realmente você muda o título, mas você continua tendo a mesma temperatura, né? Não tem como você fazer isso aqui dentro. Você não vai de um patamar de temperatura para outro, né? Você iria daqui para cá. E o estranho é que o que corrobora foi o fato dela ter calculado o título, né? Só que ela usou o título de novo só para achar a. A energia interna. É, energia interna. Porque tendo pressão, né? Igual aqui ela calculou o volume, etc. Mas a pressão a gente em tese já tinha, né? Que é a mesma pressão de estado 1.
que mudou foi o volume, né? E a gente ainda estava em água saturada. A pressão continuou a quantos pascal? 150 quilopascal. Aqui, né? 150, 476, pipipipopopó. Hum, beleza, ela mudou o volume do cilindro, que faz todo sentido. É, isso eu vou ficar devendo. Mas, tipo, a parte do cálculo da resolução faz sentido. É só isso que me deixou um pouco incomodado mesmo. A gente vai tentar elaborar alguma coisa e mando pra vocês, pra descobrirem o que aconteceu. Mas essa questão é mais difícil mesmo. Mais alguma outra questão? Ou uma dúvida? Bom, a gente vai finalizar então e vamos tentar fazer de novo essa questão. Se a gente conseguir, mandamos para vocês. Muito obrigada por quem veio. Boa prova para vocês. Refaçam os exercícios que a professora de vocês mandou para vocês. Refaçam o simulado, as outras questões, pelo menos. E vai dar tudo certo. Boa prova.